O fim da primavera em Londres sempre trazia um ar de celebração, mas naquela noite a atmosfera no Palácio de Ashworth estava mais carregada do que festiva. A residência, de fachada imponente e janelas alongadas, se erguia como um símbolo da nobreza britânica. Dentro de seus salões, espelhos dourados e retratos de antepassados olhavam silenciosamente para o presente, como se guardassem segredos do passado. Era nesse cenário que Hercule Poirot, o célebre detetive belga, havia sido convidado. O motivo do convite era simples apenas na aparência. Lord Edward, figura respeitada pela posição política e pela ligação com a família real, organizara um jantar de gala para apresentar as joias de sua esposa, Lady Helena. Entre elas, destacava-se um colar lendário conhecido como Diamantes de Kent, peça de valor histórico e simbólico. O jantar prometia ser grandioso, reunindo aristocratas, artistas e diplomatas. Mas, para Poirot, eventos sociais nunca eram apenas eventos sociais. Sempre havia algo que escapava às vistas despreparadas. Assim que entrou no salão principal, Poirot observou os detalhes com um olhar meticuloso que lhe era característico. As tapeçarias bem conservadas, os arranjos de rosas cuidadosamente dispostos e os criados que circulavam discretamente formavam uma cena de perfeita ordem. Ainda assim, havia algo no ar, um murmúrio não dito. Ao lado de Edward estava Helena, radiante em um vestido azul profundo, a pedra central do colar refletindo sob a luz dos candelabros. O casal parecia perfeito, mas o olhar tenso de Edward denunciava preocupação. Entre os convidados, cada figura parecia ter sido escolhida para compor um quadro curioso. Marcel Duret, um pintor francês em busca de prestígio, não escondia o fascínio por Lady Helena, gesticulando com intensidade enquanto falava. Barão Otto Weiss, diplomata alemão, mantinha uma postura rígida, as mãos sempre cruzadas, como se guardasse algo além de suas palavras medidas. Vivian Blake, socialite envolta em perfumes caros, disfarçava com risos exagerados uma inquietação que não passava despercebida. Já Dr. Samuel Grant, historiador escocês, parecia mais interessado nos objetos antigos exibidos em vitrines do que nas pessoas ao redor. Entre os criados, 3 chamavam a atenção. Clara Miller, dama de companhia de Lady Helena, conhecida pela lealdade e eficiência. Richard Cole, mordomo de confiança de Edward, cujo tom polido escondia uma rigidez natural, e Elise Hartmann, jovem governanta de semblante reservado, quase sempre em silêncio, mas com olhos atentos a cada movimento no salão. A recepção seguiu com conversas corteses, risos ensaiados e música suave ao piano. Poirot, discreto, caminhava pelo salão como quem aprecia o ambiente, mas cada gesto, cada olhar era registrado por suas pequenas células cinzentas. Havia no ar uma tensão invisível, como se todos os presentes carregassem algo que preferiam manter escondido. Quando Edward levantou a taça para anunciar oficialmente a apresentação das joias, todos se voltaram para Helena. Ela se levantou com graça e, diante dos convidados, exibiu o colar reluzente. A pedra maior de corte perfeito brilhou sob a luz como se desafiasse a todos. Os aplausos ecoaram, mas Poirot, em vez de bater palmas, observou atentamente o rosto dos presentes. Nem todos sorriram com sinceridade. Depois da exibição, as joias foram guardadas em um estojo especial, colocado sobre a penteadeira de Lady Helena. Clara, sempre zelosa, foi encarregada de vigiar o objeto até a manhã seguinte. A ordem parecia indiscutível, e Edward,
tentando dissipar a rigidez, conduziu os convidados para um brinde final. Ainda assim, no fundo, um desconforto pairava, como uma sombra projetada pelas paredes do palácio. Ao se retirar para os aposentos preparados, Poirot comentou em voz baixa, mais para si do que para quem o acompanhava. Um palácio é sempre um lugar de esplendor, mas também de segredos. Essas palavras se mostrariam proféticas. Antes que a noite chegasse ao fim, os corredores ecoariam não apenas com música e passos cerimoniosos, mas com o silêncio pesado de algo perdido. O desaparecimento das joias transformaria a festa em palco de suspeitas, revelando que, por trás das cortinas luxuosas e dos sorrisos refinados, havia muito mais a ser descoberto. Na manhã seguinte ao jantar, o palácio de Ashworth não mantinha mais a atmosfera de celebração. O colar de diamantes havia desaparecido. A notícia não foi divulgada publicamente, mas dentro da residência todos sabiam. A tensão era palpável. O que na noite anterior parecia luxo e harmonia, agora revelava fissuras. O Lord Edward caminhava pelo salão principal com passos firmes, tentando manter a compostura. Lady Helena, pálida, mantinha-se recolhida em seus aposentos, recusando qualquer visita. Para os criados, o desaparecimento das joias parecia um fardo pessoal. Clara repetia a todos que havia deixado o estojo intocado. Richard jurava ter seguido à risca os protocolos de segurança e Elise, silenciosa como sempre, dizia nada ter notado de estranho. Poirot, chamado por Edward a conduzir a investigação de maneira discreta, iniciou sua análise. Logo percebeu que a grandiosidade do palácio era uma máscara. O luxo escondia fragilidades. A confiança que Edward depositava nos empregados era aparente. Na prática, cada um tinha liberdade suficiente para agir sem supervisão constante. O mesmo se aplicava aos convidados. Embora tivessem aparência distinta e respeitável, todos carregavam segredos que não combinavam com as cortesias demonstradas na noite anterior. O primeiro contraste ficou claro ao observar Marcel Duret. Na festa, o artista havia demonstrado charme e autoconfiança, mas em seus aposentos foram encontrados rascunhos de cartas em que implorava por patrocínios. A suposta segurança financeira não passava de ilusão. Duret estava falido e dependia de favores para sobreviver. A proximidade com Helena podia ser vista como um movimento desesperado de quem buscava acesso a recursos. O barão Otto Weiss também representava a dualidade entre imagem e realidade. Sua postura rígida transmitia autoridade, mas documentos diplomáticos em sua pasta mostravam que sua posição política estava fragilizada. Ele mantinha correspondência secreta com outros países, tentando salvar sua reputação. O comportamento contido escondia uma pressão pessoal imensa. Vivian Blake, que aparentava frivolidade e apenas interesse em diversão, revelou outra face quando Poirot conversou com os criados. Comentava-se que suas dívidas em casas de jogos eram conhecidas e que havia perdido boa parte da herança recentemente. O riso ensaiado da noite anterior era apenas uma forma de mascarar a instabilidade. Dr. Samuel Grant, por sua vez, mantinha a aura de acadêmico respeitável. No entanto, seus interesses pelos objetos históricos do palácio iam além da pesquisa. Um dos guardas relatou ter visto Grant circulando pelos corredores em horários impróprios, sempre com justificativas ligadas à curiosidade intelectual. A imagem de estudioso neutro escondia uma ambição pessoal. Poirot reuniu essas informações
e as confrontou com o desaparecimento das joias. A cada detalhe surgia a constatação de que as aparências não correspondiam ao que se via. Até mesmo Edward e Helena, símbolos de elegância e estabilidade, carregavam fragilidades. Edward se mostrava controlador, mas estava visivelmente aflito com o impacto que o escândalo poderia causar em sua carreira. Helena, que aparentava leveza e confiança, mostrava sinais de medo que iam além da perda material. Entre os criados, o contraste também era evidente. Clara, sempre leal, tinha momentos de nervosismo que chamaram atenção. Embora insistisse que havia deixado o estojo intocado, seu tom parecia ensaiado, como se repetisse a mesma frase para se convencer. Richard mantinha a eficiência esperada de um mordomo, mas Poirot notou que ele estava constantemente próximo às áreas restritas, mais do que o necessário. Elise, discreta, era a mais difícil de decifrar. Sua reserva natural podia ser apenas timidez, mas também servia de máscara para ocultar intenções. A análise de Poirot seguia uma lógica clara. Quanto mais perfeita a aparência, maior a possibilidade de contradições. O palácio, símbolo de ordem e grandeza, era o exemplo maior. Tinha guardas, protocolos, rotinas bem definidas, e ainda assim, as joias haviam desaparecido. O roubo não se deu apesar da organização, mas justamente por ela. A confiança excessiva na estrutura abriu espaço para falhas. Durante a manhã, Poirot interrogou cada pessoa, sem rodeios. Perguntava horários, locais e ações da noite anterior. As respostas variavam, mas todas tentavam reforçar a imagem que cada um queria manter. O artista falava de sua dedicação à pintura, o diplomata citava papéis confidenciais, a socialite falava de cansaço e bebida, o historiador insistia em leituras. Os criados relatavam tarefas comuns. Cada versão reforçava um papel social, mas não necessariamente a verdade. O momento decisivo ocorreu quando Poirot retornou ao quarto de Lady Helena, onde o estojo havia sido guardado. A penteadeira estava intacta, mas no chão havia um pequeno botão solto. Discreto, de tecido escuro, não combinava com as roupas de Helena. Era parte do uniforme de criados. Essa pequena evidência desmontava a ideia de que o caso havia sido manipulado apenas de fora. Alguém interno tinha participado ou, no mínimo, circulado pela área no instante errado. A descoberta do botão reforçou a lógica de Poirot. O crime não foi cometido à força. Não havia sinais de arrombamento ou desordem. O responsável usara da confiança e da aparência de rotina para agir sem levantar suspeitas. O roubo foi planejado para parecer impossível e, por isso mesmo, tão convincente. Ao compartilhar suas conclusões iniciais com Edward, Poirot foi categórico. A ilusão de segurança é mais perigosa do que a ausência dela. Aqui, meu caro, cada rosto e cada gesto escondem algo. O que vemos não é o que realmente existe. Edward, ainda incrédulo, tentou argumentar que todos eram pessoas de confiança, mas Poirot o interrompeu. Justamente, a confiança é a máscara mais eficaz. A partir desse ponto, a investigação tomou novo rumo. O que antes parecia apenas um roubo de joias passou a ser tratado como uma trama mais profunda, onde cada convidado e cada criado tinham algo a esconder. O palácio, símbolo de estabilidade, se revelava um palco de ilusões. A realidade estava escondida sob as aparências, e desvendá-la seria o primeiro passo para encontrar o ladrão. Com a constatação de que as aparências não refletiam a realidade
Dentro do palácio de Ashworth, Poirot voltou sua atenção para aquilo que estava oculto. Um roubo de tamanha audácia dificilmente aconteceria sem que existissem segredos sendo explorados. Para o detetive, chantagem era a chave que ligava os acontecimentos à conduta dos presentes. A primeira a levantar suspeitas foi Lady Helena. Desde o início, seu comportamento mostrava contradições. Se por um lado ela parecia devastada pela perda dos diamantes, por outro, havia hesitação em seus gestos e um medo que ultrapassava a simples questão material. Poirot percebeu que Helena guardava algo maior. Quando a questionou diretamente, ela tentou evitar explicações, mas bastou uma pergunta sobre suas obrigações fora do palácio para que ela empalidecesse. Madame, disse Poirot, há momentos em que a pressão não vem apenas da perda de um objeto, mas de algo que pode ser revelado. Helena desviou o olhar e, sem admitir nada, deixou claro que havia alguém exercendo controle sobre ela. O próximo ponto foi investigar Marcel Duret. O artista era mais transparente em suas fraquezas. Em meio à pilha de rascunhos em seu quarto, Poirot encontrou um bilhete rasgado que mencionava compensação pela discrição. Aquela frase aparentemente banal carregava a sugestão de um acordo secreto. Confrontado, Duret tentou se esquivar, mas acabou confessando que recebera ameaças relacionadas a antigas cartas trocadas com Helena, em tempos em que ambos tinham proximidade maior. Eu jamais usaria isso contra ela, disse Duret. Mas alguém soube da existência dessas cartas. Recebi instruções para permanecer em silêncio e não avisá-la. Caso contrário, minha carreira seria destruída. A revelação indicava que o roubo estava ligado a chantagens antigas, exploradas por alguém com acesso privilegiado às fragilidades pessoais dos convidados. Vivian Blake também não escapava dessa teia. Ao ser interrogada, negou com veemência qualquer envolvimento, mas não conseguiu esconder o nervosismo quando Poirot mencionou dívidas de jogo. Criados confirmaram que, semanas antes, homens desconhecidos haviam procurado por ela no palácio. Isso mostrava que Vivian estava vulnerável e qualquer promessa de dinheiro rápido a colocaria em posição arriscada. Dr. Samuel Grant, embora mais discreto, também carregava segredos. Poirot descobriu que ele tinha feito cópias não autorizadas de documentos históricos do arquivo de Ashworth. Embora não tivesse valor imediato comparável ao colar, a ação mostrava que Grant estava disposto a ultrapassar limites. Mais tarde, Poirot constatou que uma carta anônima havia sido entregue a Grant dias antes, ameaçando revelar sua conduta acadêmica antiética caso ele não colaborasse. Barão Otto Wise, o diplomata, apresentou resistência desde o início. Sua justificativa de estar trancado em seu escritório escrevendo cartas parecia sólida, mas quando Poirot insistiu em ver os envelopes, ficou claro que havia correspondência codificada, destinada a contatos que não podiam ser revelados. A chantagem, nesse caso, vinha do próprio risco de exposição política. Qualquer rumor de sua ligação com redes paralelas poderia arruinar sua carreira. Entre os criados, a situação não era diferente. Clara Miller, fiel à Lady Helena, mantinha a imagem de lealdade absoluta. Contudo, em uma conversa reservada, admitiu ter recebido uma mensagem estranha dias antes do jantar, instruindo-a a deixar o estojo de joias desacompanhado por alguns instantes na noite da festa. Ela garantiu não ter seguido a instrução,
mas a simples tentativa de manipulação mostrava que alguém dentro ou fora da casa conhecia suas rotinas e tentava explorá-la. Richard Cole, o mordomo, revelou sob pressão que havia sido chantageado em relação a um assunto pessoal, uma dívida antiga, escondida de Edward. O bilhete que recebera era claro: caso não facilitasse o acesso aos corredores privados durante o jantar, sua reputação seria destruída. Richard, desesperado, abriu mão de parte da segurança habitual. Elise Hartman, a governanta, era a peça mais enigmática. Até então silenciosa, passou a ser alvo de suspeita quando Poirot apresentou um botão idêntico ao encontrado no quarto de Lady Helena. A princípio, ela negou o envolvimento, mas logo se contradisse. Pressionada, Elise revelou que usava um nome falso. Na verdade, era Sophie Laurent, ladra conhecida em círculos discretos, que havia se infiltrado no palácio semanas antes. Eu recebi ordens, confessou Sophie. Alguém de dentro queria que eu levasse o colar. Disseram-me que as pedras eram verdadeiras e que eu receberia minha parte. Mas o que encontrei foram imitações. Fui enganada como todos os outros. Essa revelação mudou o curso da investigação. Não se tratava apenas de roubo, mas de uma rede de chantagens. Sophie fora usada como instrumento por alguém que controlava informações, manipulando tanto nobres quanto empregados. Poirot analisou os fatos. O desaparecimento das joias não tinha como único objetivo o lucro imediato. Havia uma estratégia mais ampla: expor fraquezas, explorar medos e manter todos sob controle. Os diamantes de Kent, em sua forma verdadeira, já não estavam no palácio quando o roubo aconteceu. Helena havia cedido à pressão e penhorado as pedras para atender à exigência de um chantagista. O colar exibido no jantar era apenas uma réplica, o que explicava a reação desesperada da princesa quando descobriu o desaparecimento. Ela temia não apenas a revelação do roubo, mas também a exposição de sua decisão de esconder a verdade do próprio marido. Com essas descobertas, Poirot reuniu Edward em particular e falou com firmeza. O senhor acredita que sua posição e seu palácio são fortalezas, mas não são. Aqui, todos vivem sob o peso de segredos. E um homem, talvez mais próximo do que imagina, está usando esses segredos para controlar cada peça deste jogo. Edward reagiu com indignação, mas não pôde negar a evidência de que a confiança no círculo íntimo havia sido corrompida. No fim da análise, Poirot concluiu que o roubo fora apenas o disfarce. O verdadeiro crime era a chantagem sistemática que se sustentava pela fragilidade humana e pelo medo da exposição. O ladrão físico, Sophie, não passava de uma marionete. O verdadeiro autor da trama ainda permanecia escondido, manipulando todos com conhecimento e paciência. O que havia começado como um desaparecimento misterioso se revelava, aos poucos, como parte de uma conspiração mais elaborada, onde a chantagem era a arma mais poderosa. O palácio de Ashworth era sustentado por uma estrutura rígida de classes. A hierarquia parecia inquebrável, nobres no topo, convidados de prestígio logo abaixo e, na base, os empregados que mantinham a ordem cotidiana. Esse sistema, no entanto, revelou-se uma armadilha perfeita para o roubo. O desaparecimento dos diamantes não apenas abalou a confiança do Lord Edward e de Lady Helena, mas também expôs como a estrutura social, baseada em obediência e lealdade, podia ser explorada. Poirot observava esse mecanismo com precisão. Para ele, a confiança cega era tão perigosa quanto a mentira.
A presença de criados em todos os cômodos, a circulação constante pelos corredores e a ausência de vigilância direta nas áreas privadas mostravam como os donos do palácio confiavam demais em papéis sociais pré-definidos. Bastava alguém disfarçar-se de criado para ter acesso a áreas restritas sem levantar suspeita. Richard Cole, mordomo, era um exemplo dessa vulnerabilidade. Sua posição lhe dava autoridade silenciosa. Todos confiavam que ele conhecia cada detalhe da casa. Por isso, ninguém estranhou quando Richard liberou a passagem em certos corredores na noite do jantar. Ao justificar suas ações como ajustes de rotina, poucos ousaram questioná-lo. Para Poirot, isso mostrava que a confiança na função de mordomo era absoluta e, por isso, perigosa. Clara Miller, dama de companhia de Helena, também se beneficiava dessa confiança. Helena a tratava quase como amiga. Essa proximidade dava a Clara acesso a segredos íntimos e a objetos valiosos. Embora afirmasse ter sido cuidadosa com o estojo de joias, ficou claro para Poirot que bastava uma ordem ou um bilhete insinuando urgência para que ela relaxasse a vigilância, acreditando que sua devoção à senhora a isentava de riscos. Elise Hartmann, na verdade, Sophie Loren, ilustrou o maior risco da hierarquia. Um infiltrado que adota a posição mais discreta da escala social. Como governanta, ela circulava quase invisível. Ninguém a questionava, justamente porque sua função era silenciosa. Essa condição deu a Sophie liberdade para observar rotinas, identificar pontos fracos e agir sem levantar suspeitas. Entre os nobres e convidados, a situação era semelhante, mas invertida. Cada um confiava no status do outro como prova de idoneidade. O barão Wise, por exemplo, acreditava que sua posição diplomática o blindava de desconfiança. Vivian Blake usava o prestígio social para mascarar suas dívidas. O historiador Grant utilizava a aparência de intelectual neutro para explorar arquivos restritos. Marcel Duret, com sua imagem de artista inspirado, circulava livremente pelos aposentos sob o pretexto de buscar inspiração. Poirot apontou essa contradição diretamente a Edward durante uma conversa privada. Vê, meu caro, aqui o título, a função ou o uniforme servem como escudo. A confiança é distribuída de acordo com a classe, e isso cria brechas. Um mordomo tem acesso porque é mordomo. Um artista é recebido porque é artista. Mas quem aproveita dessa confiança? Justamente aquele que sabe usá-la como disfarce. Essa reflexão se tornou central quando Poirot analisou o depoimento de um guarda do palácio. O soldado afirmou ter visto uma figura com uniforme de criado circulando próximo ao quarto de Helena, pouco antes do roubo. Não pôde identificar o rosto, mas tinha certeza do traje. Isso confirmou a teoria de Poirot. Alguém se aproveitara do código social para se misturar. Outro ponto crucial foi a reação de Helena. Quando interrogada, insistiu que confiava plenamente em Clara, sua dama de companhia. Para ela, a possibilidade de traição era impensável. Poirot, no entanto, mostrou que até a mais leal das empregadas podia ser manipulada se acreditasse estar protegida pela relação de confiança. No salão principal, ao reunir os convidados e empregados para novas perguntas, Poirot deixou clara sua visão. Este caso não é apenas sobre joias desaparecidas, é sobre confiança mal empregada. Aqui cada um acreditou que seu status ou sua posição o protegeria de suspeitas, mas a verdade, mes amis, é que o ladrão usou justamente essa confiança como arma.
O silêncio que seguiu foi pesado. Todos sabiam que estavam incluídos na crítica. Marcel Duret protestou, alegando que jamais usaria sua proximidade com Helena para fins ilícitos. Poirot respondeu com frieza. E, no entanto, monsieur, sua correspondência com ela foi usada como ameaça. O senhor não roubou, mas alguém se aproveitou de sua confiança para mantê-lo em silêncio. Da mesma forma, Vivian Blake tentou se defender, afirmando que suas dívidas eram apenas um problema pessoal. Poirot retrucou. Justamente por isso, madame, um problema pessoal é um segredo, e segredos são moedas valiosas nas mãos de quem deseja manipular. O barão Weiss, rígido, disse que sua honra diplomática era intocável. Poirot, sem hesitar, lembrou. A honra é uma bandeira, mas até bandeiras se rasgam. Aos poucos, a ideia se consolidava. A divisão de classes, tão rígida no palácio, havia servido como cenário perfeito para o roubo. Os nobres acreditavam que o título bastava. Os empregados confiavam que a rotina era segura. No fim, todos foram enganados pela ilusão de que hierarquia significava proteção. Sophie, quando finalmente admitiu sua verdadeira identidade, confirmou a lógica de Poirot. Ela se infiltrara porque sabia que a função de governanta era invisível. Sabia que ninguém questionaria ordens simples dadas por superiores. Sabia que poderia circular com bandejas, roupas e objetos sem despertar suspeitas. Tudo isso foi possível porque o sistema de confiança dentro do palácio era automático, nunca questionado. Poirot resumiu sua análise diante de Edward e Helena. Classe define acesso. Confiança cega define vulnerabilidade. O ladrão não precisou forçar portas nem quebrar fechaduras. Bastou vestir a aparência correta e assumir o papel que o sistema esperava. Essa conclusão alterou o rumo da investigação. Não bastava mais verificar horários e álibis. Era necessário observar quem, dentro daquela hierarquia, poderia usar a confiança como disfarce para agir. Isso incluía não apenas os criados, mas também os convidados que exploravam sua posição social. No fim do dia, Poirot reuniu todos novamente no salão. Seu tom foi firme. O colar não desapareceu apenas por astúcia de um ladrão. Ele desapareceu porque todos aqui acreditaram demais nas máscaras que vestem. E enquanto se esconderem atrás dessas máscaras, o verdadeiro culpado continuará protegido. O silêncio voltou a dominar o ambiente. A confiança entre patrões, empregados e convidados havia sido quebrada. Agora, cada um se tornava suspeito não apenas pelo que havia feito, mas pelo que representava dentro da estrutura social. O caso dos diamantes avançava para uma nova fase. A hierarquia que sustentava o palácio se transformava em armadilha. E Poirot, atento a cada gesto, sabia que a chave para a solução estava justamente na exploração dessa confiança mal empregada. Com a quebra da confiança no palácio, Poirot voltou sua atenção para os verdadeiros motores do crime, ganância e ambição. Para ele, esses dois elementos eram capazes de explicar comportamentos aparentemente incoerentes, justificando tanto a participação de criados quanto o silêncio dos convidados. A análise começou com Marcel Duret. O pintor vivia em busca de reconhecimento e estabilidade financeira. Embora cultivasse a imagem de artista inspirado, estava falido. Suas cartas, encontradas por Poirot, revelavam súplicas a mecenas e credores. O desejo de ascender socialmente era evidente. Para alguém nessa posição,
Aproximar-se de Lady Helena não era apenas admiração, era uma estratégia. Durrett via no contato com a aristocracia um meio de garantir encomendas, prestígio e dinheiro. Sua ambição pessoal o tornava vulnerável à manipulação. Vivian Blake demonstrava outro lado da ambição, o de preservar um estilo de vida que já não podia sustentar. Suas dívidas de jogo e a perda de boa parte da herança mostravam que sua riqueza era apenas fachada. O riso exagerado da noite do jantar era máscara para ocultar o desespero. Ela precisava de recursos para manter a posição social, e qualquer oportunidade de conseguir dinheiro rápido poderia tê-la levado a colaborar com o esquema. O barão Otto Weiss agia movido por um tipo diferente de ganância, o desejo de manter poder político. Suas cartas secretas revelavam negociações obscuras que não poderiam vir a público. Ele não buscava apenas status, mas também influência. Para preservar sua imagem, estava disposto a omitir verdades e proteger segredos. Sua ganância não era financeira imediata, mas sim ambição de poder e controle diplomático. Dr. Samuel Grant, por outro lado, tinha ambição intelectual. O interesse pelos arquivos e objetos históricos do palácio não era apenas acadêmico. Ele buscava notoriedade, queria ser o primeiro a publicar descobertas, mesmo que isso exigisse ultrapassar limites éticos. Sua insistência em circular em horários impróprios revelava que estava pronto para arriscar a reputação pela glória acadêmica. Entre os criados, a ganância assumia forma prática. Clara Miller buscava reconhecimento pela devoção à Lady Helena. Para ela, ser considerada indispensável era quase uma obsessão. Isso a tornava frágil diante de pressões externas. Richard Cole, com dívidas pessoais, tinha a ambição de preservar a posição de mordomo-chefe, mas também precisava de dinheiro. Ele sabia que qualquer escândalo poderia destruí-lo e, por isso, aceitava ordens suspeitas sem questionar. Sophie Laurent, sob o disfarce de Elise, representava a ganância mais evidente. Uma ladra profissional infiltrada estava disposta a arriscar tudo por uma recompensa que acreditava ser milionária. Sua confissão a Poirot deixou claro que aceitou a missão porque esperava enriquecer de uma só vez. Ao descobrir que as joias eram falsas, mostrou-se tão enganada quanto os outros. Ainda assim, seu papel evidenciava como a ambição pode ser explorada por quem planeja o crime. Poirot organizou os fatos diante de todos. Para ele, cada personagem tinha uma motivação ligada à ganância: dinheiro, prestígio, poder, reconhecimento. Não era coincidência. O verdadeiro culpado explorava justamente essas fragilidades. Criava situações em que cada um, movido pela própria ambição, colaborava sem perceber com o plano maior. Durante uma reunião com Edward, Poirot foi claro. O senhor acredita que este caso é apenas sobre joias, mas não é. Os diamantes foram apenas o instrumento para revelar as ambições ocultas de todos aqui. E alguém se aproveitou disso com habilidade. Edward tentou argumentar que nem todos teriam coragem de roubar. Poirot respondeu com firmeza: nem todos precisam roubar com as próprias mãos. Basta que desejem algo intensamente e ajam de modo a facilitar o trabalho de outro. A ganância não precisa de coragem, precisa apenas de oportunidade. A partir dessa linha de raciocínio, Poirot percebeu que o crime havia sido construído em camadas. O primeiro nível era o disfarce de Sophie, movida pela ganância de enriquecer. O segundo nível era o silêncio dos convidados, cada um preso por suas próprias ambições e temores.
O terceiro nível, o mais perigoso, era o mentor que usava todas essas motivações para executar o plano sem se expor. O detetive destacou ainda o papel de Helena. Seu segredo estava ligado à chantagem sofrida por Duré. Para manter sua imagem intacta, ela aceitara compromissos arriscados, como penhorar os diamantes. Sua ambição não era financeira, mas social, preservar a honra de sua posição ao lado de Edward. Ainda que movida por medo, essa ambição a colocou nas mãos do verdadeiro criminoso. Durante os interrogatórios, Poirot mostrou como a ambição distorcia a percepção. Ele lembrou Vivian Blake de que a necessidade de manter status social podia levá-la a acreditar em qualquer promessa de resgate financeiro. Disse a Grant que sua obsessão acadêmica poderia cegá-lo para os riscos ao redor, e alertou o Barão Wise de que a ganância por influência política o tornava cúmplice involuntário ao esconder informações. Ao expor esses pontos, Poirot não apenas identificava fraquezas, mas também reduzia a resistência dos suspeitos. Cada um, ao ouvir sua ambição descrita com clareza, se via desarmado. Era como se Poirot revelasse que o crime não se sustentava apenas em um ato isolado, mas em uma rede de desejos mal direcionados. No final da análise, Poirot resumiu: este caso é um retrato da natureza humana. Cada um aqui tinha algo a ganhar ou a proteger: dinheiro, status, poder, reconhecimento. O ladrão principal apenas aproveitou essa ambição coletiva para construir um cenário perfeito. A frase ecoou pelo salão. Todos perceberam que, em maior ou menor grau, estavam envolvidos. O roubo não era obra de uma mente isolada, mas o resultado de uma trama onde cada ambição funcionava como engrenagem. A ganância, que parecia invisível na noite do jantar, agora estava exposta. O palácio que antes simbolizava poder e elegância se revelava palco de fraquezas humanas. E Poirot sabia que o próximo passo seria transformar essa rede de ambições em prova concreta contra o verdadeiro mentor. Depois de expor a rede de ambições que sustentava o roubo, Poirot iniciou a fase decisiva da investigação. Para ele, justiça e ordem não significavam apenas identificar o culpado, mas restaurar o equilíbrio perdido no palácio de Ashworth. A grandeza do lugar estava abalada, e a verdade era o único caminho para reconstruir a confiança. O detetive começou por organizar todas as provas em sequência. O botão encontrado no quarto de Lady Helena, a chave duplicada descoberta nos jardins, os bilhetes de chantagem recebidos por diferentes convidados e as cartas comprometedoras de Marcelle Duret formavam um quadro claro. O crime fora meticulosamente planejado para manipular fraquezas individuais. Poirot reuniu todos no salão principal. O ambiente, antes palco de música e celebrações, agora servia como tribunal improvisado. Edward estava sério, Helena mantinha os olhos baixos e os convidados aguardavam em silêncio tenso. Os criados, acostumados a circular discretamente, agora eram o centro das atenções. Com voz firme, Poirot expôs sua linha de raciocínio. Os diamantes de Kent não desapareceram por acaso. O roubo foi orquestrado para encobrir algo maior. Lady Helena, pressionada por chantagem, penhorou as joias antes mesmo do jantar. O que vimos na exibição foi apenas uma réplica. Um murmúrio percorreu a sala. Helena ergueu os olhos hesitante, mas confirmou a afirmação com um aceno quase imperceptível. Edward, ao seu lado, fechou os punhos com força, mas se conteve diante da assembleia. Poirot prosseguiu. A ladra infiltrada,
sob o nome falso de Elise Hartmann, não passava de Sophie Loren, uma criminosa profissional contratada para retirar o colar. Contudo, até ela foi enganada. Esperava encontrar pedras verdadeiras e descobriu apenas cópias. Foi usada como peça descartável. Sophie, sob guarda, não reagiu. Sabia que a confissão anterior a havia colocado sem saída. Mas, continuou Poirot, o verdadeiro mentor não era ela. O cérebro da operação explorou a ganância de todos. As dívidas de Vivian Blake, as cartas comprometedoras de Durrett, as negociações obscuras do barão Weiss, a ambição acadêmica de Grant e até as fragilidades dos criados. Ele construiu uma rede em que cada um, consciente ou não, colaborou para abrir espaço ao crime. Todos se entreolharam, inquietos. Poirot fez uma pausa calculada antes de prosseguir. O responsável principal é Marcelle Duret. O senhor não apenas chantageou Lady Helena com cartas antigas, como também usou Sophie para encenar o roubo. Enquanto ela agia, o senhor pretendia garantir que a perda fosse atribuída a uma criminosa solitária, enquanto se beneficiava da chantagem e da possível indenização. Duret tentou se levantar em protesto, mas Poirot ergueu a mão e apresentou a prova final, uma carta encontrada em seus aposentos, redigida em sua caligrafia, exigindo dinheiro em troca de silêncio e mencionando explicitamente o plano para que uma mão treinada executasse o furto. O artista ficou pálido. Tentou negar, mas a evidência era irrefutável. Edward levantou-se de súbito, tomado pela indignação, mas Poirot interveio. A justiça não deve ser feita pela raiva, mas pela razão. O detetive então voltou-se a Helena. Madame, sua omissão ao esconder a verdade deu espaço para que tudo se complicasse. Sua escolha foi movida pelo medo, mas a consequência foi colocar o palácio inteiro em risco. Helena, em lágrimas, admitiu que agira sob desespero. Temia a destruição de sua reputação e a ruína de Edward, caso as cartas viessem a público. Poirot, sem condená-la em excesso, concluiu: o medo é compreensível, mas a verdade sempre encontra caminho. Com todos os fatos expostos, restava organizar o destino dos envolvidos. Sophie Loren seria entregue às autoridades como responsável direta pelo furto. Contudo, seu testemunho servia como prova de que havia sido manipulada. A pena, provavelmente, seria atenuada. Marcelle Duret, identificado como mentor e chantagista, não teria escapatória. Sua prisão foi determinada de imediato. O barão Weiss, Vivian Blake e Dr. Grant não haviam cometido o roubo, mas suas omissões e segredos os expuseram publicamente. A lição era clara, sua ambição os havia colocado à beira da ruína. Quanto aos criados, Poirot os isentou de envolvimento direto, embora destacasse que Clara e Richard haviam agido com ingenuidade ao não questionar ordens suspeitas. O caso serviu para mostrar que a confiança cega, dentro da hierarquia do palácio, precisava ser revista. Quando terminou a exposição, Poirot resumiu sua visão. Justiça não é apenas punir o culpado, é também restaurar a ordem. Hoje, cada um aqui aprendeu que aparências podem enganar, que segredos são armas perigosas, que a confiança mal empregada abre portas e que a ganância transforma homens e mulheres em presas fáceis. A justiça consiste em trazer esses fatos à luz e devolver equilíbrio ao que foi abalado. Edward, abalado, agradeceu a Poirot, reconhecendo que, sem sua intervenção, o escândalo teria destruído não apenas a família, mas também a posição política que sustentava. Helena, embora marcada pelo episódio,
encontrou alívio no fim da chantagem. Os convidados, um a um, se retiraram em silêncio, conscientes de que tinham sido expostos por suas próprias falhas. A ordem foi restabelecida, mas não sem cicatrizes. O palácio, símbolo de poder e estabilidade, jamais voltaria a ser visto da mesma forma. As joias podiam ser recuperadas, mas a lição de que nenhum status protege contra a verdade ficaria para sempre. Poirot, como sempre, manteve a serenidade. Para ele, mais importante do que a prisão do culpado era a restauração do equilíbrio. Justiça havia sido feita, não apenas nos tribunais, mas dentro das consciências. Com o mentor identificado, o roubo desmascarado e os segredos revelados, restava apenas consolidar os aprendizados que o caso deixara no palácio de Ashworth. Poirot, diante de todos, deixou claro que não havia vitória sem consequências. Cada passo do crime estava ligado aos elementos que vinham corroendo a estabilidade da casa muito antes da noite do jantar. O primeiro ponto foi o contraste entre aparências e realidade. O palácio, com sua fachada impecável, escondia fragilidades que só vieram à tona por causa do roubo. Cada convidado e cada criado mantinha uma máscara social, acreditando que bastava manter a imagem. Contudo, quando as joias desapareceram, ficou evidente que a realidade era muito mais instável do que se mostrava. A lição foi clara: nenhuma aparência, por mais sólida que pareça, resiste quando a verdade é exposta. Em seguida, Poirot ressaltou o papel dos segredos e da chantagem. O crime não nasceu apenas do desejo por riqueza, mas da exploração de medos ocultos. Helena, movida pelo temor de ver cartas antigas reveladas, permitiu que os diamantes fossem penhorados. Duret, ao usar essas cartas como arma, desencadeou toda a trama. Outros personagens, como Vivian e Grant, também se viram aprisionados por ameaças veladas. O caso mostrou como segredos mal guardados se transformam em instrumentos de poder nas mãos erradas. O terceiro aprendizado esteve ligado à classe e confiança. A hierarquia rígida do palácio, que deveria garantir ordem, acabou servindo como escudo para o crime. A confiança cega em mordomos, damas de companhia e governantas abriu brechas que foram exploradas sem esforço. Do mesmo modo, os títulos de nobreza e cargos diplomáticos fizeram com que convidados circulassem sem questionamentos. O crime demonstrou que a confiança baseada apenas em posição social é frágil e pode ser transformada em disfarce. A ganância e a ambição completaram a engrenagem. Sophie, a ladra infiltrada, foi movida pela promessa de riqueza. Vivian buscava manter o estilo de vida que já não tinha. Grant queria notoriedade acadêmica e Wise poder político. Duret, acima de todos, desejava ascensão e segurança financeira, mesmo que às custas da ruína de Helena. Cada personagem, ao priorizar seus desejos, se tornou peça involuntária do plano. O caso mostrou que a ambição, quando não controlada, transforma homens e mulheres em cúmplices involuntários. Por fim, a restauração da justiça e da ordem foi o desfecho inevitável. Poirot conseguiu devolver equilíbrio à situação, mas não sem expor as falhas humanas que sustentavam o crime. Duret foi entregue às autoridades, Sophie recebeu sua pena, e os demais, embora não presos, viram suas ambições expostas. O palácio retomou a rotina, mas a confiança jamais seria a mesma. Edward e Helena, em particular, aprenderam a lição mais dura. Para Edward, ficou evidente que poder político não protege contra a verdade.
Para Helena, a tentativa de esconder segredos apenas aumentou o alcance da chantagem. Ambos compreenderam que a transparência teria sido menos dolorosa do que a omissão. Poirot, ao deixar o palácio, resumiu o caso em suas palavras características. O crime, mes amis, não nasce apenas do ato de roubar. Ele nasce das falhas humanas que permitimos cultivar: orgulho, medo, ganância e ilusão. Quando esses elementos se unem, um ladrão precisa apenas puxar os fios. A frase marcou o encerramento. O palácio de Ashworth, que antes parecia cenário intocado de grandeza, agora era lembrado como palco de um dos casos mais reveladores de Poirot. Não apenas porque as joias desapareceram, mas porque cada convidado e criado viu suas máscaras caírem diante da lógica implacável do detetive. Os diamantes podiam voltar às mãos de seus donos, mas o verdadeiro valor do caso estava na lição deixada. Aparências não são garantia de caráter. Segredos alimentam o crime. A confiança cega pode ser traiçoeira. A ganância transforma aliados em inimigos. E a justiça, mesmo tardia, é sempre o elemento que recoloca tudo em seu devido lugar. Para os que participaram daquela noite, nada voltou a ser como antes. Vivian reduziu sua presença em eventos sociais, constrangida pela exposição. Grant retornou à sua universidade, mas sua reputação acadêmica sofreu abalos. Wise continuou sua carreira diplomática, mas sob desconfiança velada. Helena e Edward, apesar de permanecerem juntos, passaram a agir com mais cautela, conscientes de que a imagem pública era uma construção frágil. Sophie e Duret, presos, foram exemplos claros do destino reservado a quem deixa a ambição ultrapassar limites. Para ambos, a promessa de riqueza e poder resultou em queda. Poirot, como sempre, seguiu para outro caso. Não buscava reconhecimento público nem celebridade. Sua satisfação estava em devolver equilíbrio, em provar que a ordem podia ser restaurada, mesmo quando parecia perdida. O detetive sabia que, enquanto existissem segredos, máscaras sociais e desejos desmedidos, novos crimes surgiriam. Mas também sabia que suas pequenas células cinzentas estariam sempre prontas para desvendá-los. Assim terminou o mistério dos diamantes no Palácio de Ashworth. Um caso em que não apenas se descobriu quem roubou, mas também como cada falha humana contribuiu para o desenrolar da trama. Um lembrete de que a justiça não é apenas condenar culpados, mas também iluminar verdades escondidas.